O sol da manhã invadia o amplo escritório no topo de um arranha-céu, no coração de São Paulo. Caio Menezes, um homem de 45 anos, impecavelmente vestido em um terno italiano, observava a cidade que se estendia abaixo. Seu rosto, marcado por linhas de expressão que revelavam tanto sucesso quanto preocupação, refletia no vidro da janela. Senhor Menezes, sua próxima reunião começa em 15 minutos, anunciou sua secretária pela interfone. Caio suspirou, ajustando a gravata. Obrigado, Márcia. Estarei lá em um momento. Enquanto se preparava para mais um dia de negociações e decisões importantes, Caio não podia evitar a sensação de vazio que o perseguia há anos. Apesar do sucesso profissional, algo faltava em sua vida. Um espaço que nem mesmo seu império empresarial conseguia preencher. Na sala de reuniões, Caio conduziu a discussão com a habilidade de um maestro, orquestrando ideias e solucionando conflitos com facilidade. No entanto, por trás da fachada de confiança, uma inquietação crescia. Após a reunião, de volta ao seu escritório, Caio se permitiu um momento de reflexão. Seus olhos pousaram sobre uma pequena fotografia emoldurada em sua mesa, a única peça pessoal em um ambiente dominado por modernidade e eficiência. Na imagem, um Caio mais jovem sorria ao lado de uma mulher de cabelos escuros e olhos brilhantes. Ana. O nome ecoou em sua mente, trazendo consigo uma onda de lembranças e arrependimentos. 20 anos haviam se passado desde que Caio deixara Ana, sua namorada de juventude, para estudar na Europa. Uma oportunidade única, seu pai havia dito, a chance de construir um futuro brilhante. Mas a que custo? O interfone interrompeu seus pensamentos. E Sr. Menezes, seu pai está na linha. Caio hesitou por um momento antes de atender. Pai. Que surpresa. Caio. Claro, pai. O que houve? Não por telefone. Venha jantar em casa esta noite. Há algo que preciso lhe contar. A ligação terminou, deixando Caio intrigado e levemente apreensivo. Seu pai, sempre tão pragmático e direto, raramente demonstrava hesitação. O restante do dia passou em um borrão de reuniões e telefonemas, mas a mente de Caio continuava voltando à misteriosa convocação de seu pai. Ao anoitecer, Caio dirigiu seu carro de luxo pelas ruas familiares do bairro onde crescera. A mansão dos Menezes erguia-se imponente, uma mistura de tradição e opulência que sempre fizera Caio se sentir pequeno, mesmo depois de todo o seu sucesso. Maria, a governanta que praticamente o criara, recebeu-o com um abraço caloroso. Menino Caio, que bom ver você. Seu pai está no escritório. Caio encontrou Antônio sentado atrás de sua imponente escrivaninha de mogno, parecendo mais velho e cansado do que Caio se lembrava. Sente-se, filho. Antônio gesticulou para a cadeira à sua frente. Há algo que venho guardando por muito tempo, e chegou a hora de você saber. O coração de Caio acelerou. Do que se trata, pai? Antônio respirou fundo, seus olhos evitando os do filho. É sobre Ana. O nome atingiu Caio como um soco no estômago. Ana, o que tem ela? Depois que você partiu para a Europa, eu mantive contato com ela. Caio sentiu o mundo girar ao seu redor. O quê? Como assim? Eu sabia que ela estava grávida quando você partiu. Antônio continuou, sua voz carregada de culpa. Achei que era meu dever, ajudá-la de alguma forma. As palavras de seu pai ecoavam nos ouvidos de Caio, cada revelação mais chocante que a anterior. Hannah estava grávida, seu pai sabia, e manteve contato com ela todos esses anos. Por que nunca me contou? Caio perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. Antônio finalmente olhou nos olhos do filho. Eu queria proteger você, dar-lhe a chance de construir sua vida sem complicações. Caio se levantou abruptamente, incapaz de conter sua agitação. Complicações? É assim que você vê um filho, uma família? Caio, você era tão jovem, tinha tanto potencial. E Ana? E meu filho? Caio interrompeu, sua voz subindo. Eles não mereciam uma chance? O silêncio pesou entre pai e filho, carregado de 2 décadas de segredos e arrependimentos. Onde ela está agora? Caio finalmente perguntou.
Sua voz mais calma, mas não menos intensa. Antônio balançou a cabeça. Perdi contato com ela há alguns anos. A última vez que soube, ela estava morando em uma cidade pequena no interior. Caio passou as mãos pelos cabelos. Sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. Eu preciso encontrá-la, pai. Preciso saber, preciso consertar isso. Filho, tanto tempo se passou. Não importa, Caio interrompeu, uma nova determinação em sua voz. Eu abandonei Ana uma vez. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Saindo do escritório de seu pai, Caio sentia como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. 20 anos de sua vida pareciam uma mentira. Uma farsa construída sobre decisões equivocadas e segredos guardados. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento, Caio não conseguia parar de pensar em Ana, na criança que nunca conheceu, na vida que poderia ter tido. A cidade que antes parecia o cenário de seu sucesso, agora se tornava um labirinto de possibilidades perdidas. Em seu apartamento de cobertura, Caio passou a noite em claro, revirando velhas caixas que há muito tinha escondido no fundo do armário. Fotos, cartas, lembranças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. E lá, no fundo de uma caixa empoeirada, ele encontrou uma foto de Ana, sorrindo, seus olhos brilhando com amor e expectativa. Olhando para aquela imagem, Caio sentiu algo despertar dentro dele. Uma determinação, uma necessidade urgente de corrigir os erros do passado. Ele sabia que não seria fácil, que talvez fosse tarde demais, mas tinha que tentar. Com os primeiros raios de sol penetrando pela janela, Caio tomou sua decisão. Ele encontraria Ana, descobriria a verdade sobre seu filho e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para consertar o que havia quebrado tantos anos atrás. O dia amanhecia em São Paulo, e com ele, uma nova jornada começava para Caio Menezes. Uma jornada de redenção, de descobertas e, quem sabe, de um novo começo. Os dias que se seguiram à revelação de seu pai foram um turbilhão para Caio. Ele se via dividido entre sua vida profissional, que exigia sua constante atenção, e a busca frenética por informações sobre Ana e seu possível filho. Numa manhã ensolarada, Caio chegou mais cedo ao escritório. Seus olhos cansados denunciavam noites mal dormidas. Sentado à sua mesa, ele olhava fixamente para a tela do computador, digitando o nome de Ana em diversos mecanismos de busca, sem sucesso. Senhor Menezes? A voz de Márcia, sua secretária, o trouxe de volta à realidade. O senhor tem uma videoconferência em 5 minutos. Caio assentiu, ajustando sua gravata. Obrigado, Miss Márcia. Pode me trazer um café extra forte, por favor? Enquanto se preparava para a reunião, Caio não conseguia tirar Ana de seus pensamentos. Onde ela estaria? Como seria sua vida agora? E a criança? Teria ela seguido com a gravidez? A videoconferência foi um teste à sua capacidade de concentração. Caio se esforçou para manter o foco, mas sua mente continuava vagando. Ao fim da chamada, ele se recostou na cadeira, exausto. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Se as buscas online não estavam dando resultado, talvez fosse hora de uma abordagem mais tradicional. Caio pegou o telefone e discou um número. Agência de Investigações Horizonte. Boa tarde. Uma voz feminina atendeu. Boa tarde. Gostaria de falar com o detetive Ricardo Almeida, por favor. Minutos depois, Caio explicava sua situação a Ricardo, um investigador experiente que já havia prestado serviços à sua empresa no passado. Entendo, Sr. Menezes, disse Ricardo, sua voz transmitindo profissionalismo. Encontrar alguém após tanto tempo pode ser desafiador, mas não impossível. Vou precisar de todas as informações que o senhor puder fornecer sobre Ana. Caio passou a hora seguinte compartilhando tudo o que sabia. O nome completo de Ana, sua data de nascimento, os lugares onde moraram e estudaram. Cada detalhe parecia despertar uma nova onda de memórias e emoções. Farei o possível para localizá-las, Sr. Menezes, garantiu Ricardo. Entrarei em contato assim que tiver alguma novidade. Após desligar, Caio sentiu um misto de esperança e apreensão. Era um passo concreto.
mas também tornava tudo mais real. Ele estava realmente embarcando nessa jornada ao passado. Naquela noite, em seu apartamento, Caio se viu novamente vasculhando as velhas caixas de lembranças. Entre fotos e cartões, encontrou um pequeno diário que não se lembrava de ter guardado. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia de Ana. Com o coração acelerado, começou a ler. Querido diário, hoje o Caio me contou sobre a bolsa de estudos na Europa. Ele estava tão animado, mas como posso contar a ele sobre o bebê agora? Tenho medo de estragar seus sonhos. Mas também tenho medo de enfrentar isso sozinha. Caio sentiu um nó na garganta. As palavras de Ana, escritas tantos anos atrás, o atingiam com uma força avassaladora. Ele continuou lendo, página após página, mergulhando nas esperanças, medos e sonhos da jovem Ana. A leitura do diário se estendeu pela madrugada. Caio descobriu que Ana havia considerado seriamente não ter o bebê, lutando com a decisão por semanas. A última entrada, datada de poucos dias após sua partida para a Europa, o deixou sem fôlego. Decidi que vou ter este bebê. Será difícil, mas sinto que é a coisa certa a fazer. Talvez um dia o Caio volte e possamos ser uma família. Até lá, seremos eu e meu pequeno milagre contra o mundo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Caio. A culpa e o arrependimento o consumiam. Como pudera ser tão egoísta? Como pudera abandonar Ana em um momento tão crucial? Na manhã seguinte, Caio chegou ao escritório determinado. Chamou Márcia e deu instruções claras. Preciso que reorganize minha agenda para as próximas semanas. Cancele todos os compromissos que não forem absolutamente essenciais. Delegue o que puder para a equipe. Márcia o olhou surpresa. Mas o Sr. Menezes, e a fusão com a empresa do Rio? Jorge pode lidar com isso. Confio nele. Caio respondeu, sua voz firme. Tenho um assunto pessoal urgente para resolver. Enquanto Márcia saía para cumprir suas ordens, Caio se voltou para a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Pela primeira vez em anos, suas prioridades estavam claras. Encontrar Ana e seu filho era mais importante que qualquer negócio. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo, o detetive. Senhor Menezes, tenho algumas informações preliminares sobre Ana, disse ele. Parece que ela se mudou para uma pequena cidade no interior de São Paulo há cerca de 15 anos. Estou seguindo essa pista agora. O coração de Caio disparou. Ótimo trabalho, Ricardo. Mantenha-me informado de qualquer progresso. Após desligar, Caio sentiu uma onda de adrenalina. Estava mais perto de encontrar Ana do que jamais estivera nos últimos 20 anos. Mas o que diria a ela quando a encontrasse? Como explicaria suas ações? E se ela o odiasse? E o filho? Como seria ele ou ela? Perdido em seus pensamentos, Caio mal notou quando seu pai entrou no escritório. Filho, chamou Antônio, sua voz carregada de preocupação. Ouvi dizer que você está reorganizando toda a sua agenda. O que está acontecendo? Caio encarou seu pai, uma mistura de emoções em seu olhar. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, pai. Estou procurando Ana. Antônio empalideceu. Caio, pense bem. Tanto tempo se passou. É exatamente por isso que preciso fazer isso agora. Caio interrompeu. Já perdi tempo demais. Pai e filho se encararam em silêncio. O peso de 2 décadas de segredos e decisões equivocadas pairando entre eles. E se ela não quiser te ver? Antônio perguntou suavemente. Caio respirou fundo. Então respeitarei sua decisão. Mas preciso tentar, pai. Preciso saber. Antônio assentiu lentamente, reconhecendo a determinação nos olhos do filho. Entendo. Se precisar de alguma coisa... Obrigado, pai. Caio respondeu, sua voz mais suave. Mas isso é algo que preciso fazer por conta própria. Enquanto Antônio saía do escritório, Caio voltou sua atenção para a foto de Ana em sua mesa. A busca estava apenas começando, e ele sabia que o caminho seria difícil. Mas pela primeira vez em anos, Caio sentia que estava fazendo a coisa certa. Com um suspiro determinado, ele pegou o telefone para fazer mais uma ligação. A jornada para encontrar Ana e seu filho estava oficialmente em andamento.
e Caio estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. O sol da tarde pintava o céu de tons alaranjados quando Ana Oliveira saía da escola, onde lecionava há mais de uma década. Seus 43 anos carregavam a graciosidade de uma mulher que enfrentou a vida com coragem e determinação. "Até amanhã, professora Ana", gritou um grupo de alunos que passava de bicicleta. Ana sorriu e acenou, seu coração aquecido pelo carinho dos estudantes. Caminhando pelas ruas tranquilas de Ribeirão das Flores, uma pacata cidade do interior paulista, ela refletia sobre o caminho que a trouxera até ali. Ao chegar em casa, uma modesta mas aconchegante residência nos arredores da cidade, Ana foi recebida por Vinícius, seu filho de 15 anos. "Oi, mãe", o adolescente a cumprimentou, seus olhos tão parecidos com os de Caio, brilhando de entusiasmo. "Adivinha só? Fui selecionado para a Olimpíada Estadual de Matemática." Ana abraçou o filho, orgulhosa. "Que maravilhas, meu amor. Eu sabia que você conseguiria." Enquanto preparavam juntos o jantar, Ana não podia deixar de notar como Vinícius se parecia cada vez mais com Caio. O mesmo sorriso cativante, a mesma paixão por desafios intelectuais. Era como se o passado estivesse constantemente presente, um lembrete silencioso de uma história inacabada. "Mãe", Vinícius começou hesitante, enquanto cortava os legumes. "Eu estava pensando, será que poderíamos ir a São Paulo para a competição? Seria uma ótima oportunidade para conhecermos a capital." Ana sentiu um aperto no peito. São Paulo, a cidade onde tudo começara e terminara com Caio. "Claro, filho", ela respondeu, mascarando sua apreensão com um sorriso. "Vamos começar a planejar a viagem." Mais tarde, após o jantar, com Vinícius em seu quarto estudando, Ana se permitiu um momento de nostalgia. Abriu uma velha caixa guardada no fundo do armário, repleta de lembranças de sua juventude com Caio. Fotos, bilhetes, pequenos presentes. Cada item contava uma história de um amor que parecia destinado a durar para sempre. Seus dedos tocaram uma foto em particular. Ela e Caio, sorridentes, em frente à universidade onde se conheceram. Ana suspirou, lembrando-se do dia em que Caio partiu para a Europa, deixando-a sozinha com uma decisão impossível. "Fizemos o melhor que podíamos com as circunstâncias que tínhamos", murmurou para si mesma. Uma frase que repetira como um mantra ao longo dos anos. Um som vindo do quarto de Vinícius a trouxe de volta ao presente. Ana guardou cuidadosamente as lembranças, fechando a caixa e com ela um capítulo de sua vida que acreditava estar selado para sempre. Na manhã seguinte, enquanto Ana preparava o café da manhã, "Sobre meu pai. Eu sei que você sempre diz que ele era alguém especial, mas que vocês não puderam ficar juntos. Mas você acha que um dia eu poderia conhecê-lo?" A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "Vinícius, a situação com seu pai é complicada. Ele não sabe sobre você, e muito tempo se passou. Mas e se ele quisesse me conhecer? E se ele se arrependeu de ter ido embora?" A voz de Vinícius traía uma mistura de esperança e mágoa. Ana se aproximou do filho, abraçando-o ternamente. "Meu querido, a vida nem sempre é simples como gostaríamos. Seu pai fez escolhas, eu fiz escolhas. O importante é que você é amado, muito amado." Vinícius assentiu. Mas Ana podia ver que a questão estava longe de ser resolvida em sua mente. Enquanto isso, a quilômetros dali, em São Paulo, Caio recebia as últimas atualizações de Ricardo, o detetive. "Senhor Menezes, conseguimos localizar Ana Oliveira", informou Ricardo pelo telefone. "Ela está morando em Ribeirão das Flores, uma cidade pequena a cerca de 300 quilômetros da capital. Trabalha como professora na escola local." Caio sentiu o coração saltar. "Faz-me alguma informação sobre uma criança?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Sim, senhor. Ana tem um filho adolescente, Vinícius, de 15 anos. Tudo indica que ele é seu filho." A revelação atingiu Caio como um raio. Um filho. Ele tinha um filho. Um adolescente que crescera sem conhecê-lo, sem sua presença, sem seu apoio.
Obrigado, Ricardo, Caio conseguiu dizer, sua voz embargada. Você fez um ótimo trabalho. Desligando o telefone. Caio se viu diante de um turbilhão de emoções. Alegria por saber que tinha um filho, culpa por todos os anos perdidos, medo do que encontraria ao finalmente confrontar seu passado. Decidido, ele começou a planejar sua viagem a Ribeirão das Flores. Cada quilômetro o aproximaria não apenas de Ana e Vinícius, mas também de uma versão de si mesmo que deixara para trás 2 décadas atrás. Na véspera de sua partida, Caio recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era seu pai, Antônio. Filho, ouvi dizer que você está de partida, disse Antônio, sua voz carregada de preocupação. Tem certeza de que isso é sensato? Caio encarou o pai, sua determinação inabalável. Pai, passei 20 anos fugindo das consequências das minhas ações. É hora de enfrentá-las, seja qual for o resultado. Antônio assentiu lentamente, reconhecendo a resolução nos olhos do filho. Entendo, só seja cuidadoso, Caio. Há muito em jogo aqui. Enquanto seu pai saía, Caio voltou sua atenção para a foto de Ana em sua mesa. Amanhã, finalmente, ele embarcaria na jornada que deveria ter iniciado há 2 décadas. Uma jornada rumo ao desconhecido, rumo a uma família que ele abandonara antes mesmo de conhecer. Com o coração pesado, mas determinado, Caio fez suas malas, preparando-se não apenas para uma viagem física, mas para uma jornada emocional que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. À medida que a noite caía sobre São Paulo, tanto Caio quanto Ana, separados por quilômetros e anos de silêncio, contemplavam um futuro incerto, sem saber que o destino estava prestes a entrelaçar seus caminhos mais uma vez. O aeroporto de Congonhas pulsava com a energia frenética de uma manhã de segunda-feira. Caio, com uma pequena mala de viagem, caminhava decidido em direção ao portão de embarque. Seu voo para o interior de São Paulo partiria em menos de 1 hora. Enquanto aguardava na fila de segurança, Caio não conseguia evitar que sua mente vagasse. Imagens de Ana, memórias de seu relacionamento e agora a ideia de um filho, Vinícius, que nunca conhecera, tudo isso se misturava em um turbilhão de emoções. Senhor, seu documento, por favor. A voz da agente de segurança o trouxe de volta à realidade. Após passar pelos procedimentos de segurança, Caio se dirigiu à área de espera. Sentado ali, observando o vai e vem de passageiros, ele se pegou imaginando como seria Vinícius. Teria os olhos de Ana, seu sorriso, ou talvez se parecesse mais com ele. O anúncio de embarque ecoou pelos alto-falantes, e Caio se levantou, sentindo o peso da decisão que tomara. Não havia volta agora. Enquanto isso, em Ribeirão das Flores, Ana e Vinícius se preparavam para sua própria viagem. A competição de matemática em São Paulo seria no dia seguinte, e eles haviam decidido partir um dia antes para evitar correria. Mãe, você está bem? Perguntou Vinícius, notando a expressão distante de Ana enquanto ela fechava a mala. Ana forçou um sorriso. Claro, querido, só um pouco ansiosa com a viagem. Isso é tudo. A verdade era que a ideia de voltar a São Paulo depois de tantos anos a deixava nervosa. A cidade guardava tantas lembranças, tantas emoções não resolvidas. Vamos lá então, disse Vinícius, animado. Não quero perder o ônibus. O trajeto até a rodoviária foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ana não podia deixar de sentir uma pontada de orgulho ao olhar para o filho. Vinícius era tudo o que ela poderia ter desejado: inteligente, gentil, determinado. Mesmo sem a presença de Caio, ela havia conseguido criar um jovem excepcional. O ônibus partiu pontualmente às 14 horas, levando mãe e filho em direção à capital paulista. A paisagem mudava gradualmente, os campos e pequenas cidades, dando lugar a subúrbios cada vez mais densos à medida que se aproximavam de São Paulo. Enquanto isso, o avião de Caio pousava no aeroporto de Ribeirão Preto. De lá ele alugou um carro para seguir até Ribeirão das Flores. A ansiedade crescia a cada quilômetro percorrido. Ao chegar à pequena cidade, Caio foi diretamente para o hotel onde havia feito reserva. Depois de se instalar, ele pegou o telefone, hesitante. Deveria ligar para Ana imediatamente?
Ou seria melhor tentar um encontro casual? Decidindo que precisava de um tempo para organizar seus pensamentos, Caio optou por dar uma volta pela cidade. As ruas tranquilas de Ribeirão das Flores eram um contraste gritante com a agitação de São Paulo. Enquanto caminhava, Caio se viu diante da escola onde, segundo as informações do detetive, Ana lecionava. O prédio modesto, pintado de azul claro, parecia acolhedor. Caio imaginou Ana ali, cercada por alunos compartilhando conhecimento e carinho. De repente, uma voz feminina chamou sua atenção. "Posso ajudar o senhor?" Caio se virou, encontrando-se face a face com uma mulher de meia idade, provavelmente uma professora. "Ah, eu estou apenas conhecendo a cidade." Caio gaguejou, pego de surpresa. A mulher sorriu gentilmente. "Bem-vindo a Ribeirão das Flores. Sou Márcia." Incerto sobre o quanto deveria revelar. "Estou procurando alguém, uma antiga amiga, Ana Oliveira. Ela leciona aqui, não é?" O sorriso de Márcia se alargou. "Ah, a Ana. Sim, ela é uma de nossas melhores professoras. Infelizmente, ela está viajando hoje. Foi a São Paulo com o filho para uma competição de matemática." Caio sentiu o mundo girar ao seu redor. Ana estava em São Paulo, justo quando ele viera até aqui para encontrá-la. Agradecendo à diretora, Caio se afastou rapidamente, sua mente em turbilhão. O destino parecia estar brincando com ele. Após 20 anos separados, ele e Ana haviam se cruzado no caminho, um indo para a cidade do outro. De volta ao hotel, Caio tomou uma decisão impulsiva. Fez as malas rapidamente e se dirigiu de volta ao aeroporto. Precisava voltar a São Paulo. Agora, enquanto isso, o ônibus de Ana e Vinícius entrava na capital paulista. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nos inúmeros arranha-céus. "Uau!" exclamou Vinícius, impressionado com a imensidão da cidade. "É incrível, mãe." Ana sorriu, sentindo uma mistura de nostalgia e apreensão. "Sim, é uma cidade e tanto." Eles se hospedaram em um hotel modesto próximo ao local da competição. Após o jantar, Vinícius, empolgado demais para dormir, convenceu Ana a dar um passeio noturno. "Só uma voltinha rápida, mãe. Por favor." Incapaz de resistir ao entusiasmo do filho, Ana concordou. Caminharam pela avenida movimentada, Vinícius maravilhado com as luzes e o burburinho da cidade grande. Foi então que o impensável aconteceu. Distraído com um enorme outdoor luminoso, Vinícius não viu o homem que vinha apressado na direção oposta. O choque foi inevitável. "Desculpe, eu..." Vinícius começou, erguendo os olhos para o estranho. Caio, pego de surpresa pela colisão, olhou para o jovem à sua frente. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Aqueles olhos, ele os conhecia. Eram os olhos de Ana. "Vinícius." A voz de Ana cortou o ar, cheia de preocupação. Caio ergueu o olhar, seu coração quase parando ao reconhecer a mulher que se aproximava rapidamente. Ana. Depois de 20 anos, ali estava ela. Os três ficaram paralisados, olhando uns para os outros em choque. Ana, reconhecendo Caio instantaneamente, sentiu as pernas fraquejarem. Vinícius, confuso, olhava de sua mãe para o estranho, sentindo que algo monumental estava acontecendo. Caio, lutando para encontrar sua voz, finalmente conseguiu falar. "Ana, eu vim te procurar." O burburinho da cidade grande continuava ao redor deles, mas para Ana, Caio e Vinícius, o mundo havia se reduzido àquele momento, àquele encontro inesperado que tinha o poder de mudar tudo. O destino, em sua imprevisibilidade, havia orquestrado um reencontro que nenhum deles poderia ter antecipado. Ali, nas ruas agitadas de São Paulo, o passado e o presente colidiam, abrindo caminho para um futuro incerto e cheio de possibilidades. O silêncio que se seguiu ao encontro inesperado parecia durar uma eternidade. Os sons da cidade, buzinas, conversas, o rugido distante do metrô, pareciam abafados, como se o mundo ao redor deles tivesse desacelerado. Ana foi a primeira a recuperar a voz, embora trêmula. "Caio, o que
O que você está fazendo aqui? Vinícius, ainda confuso, olhava de sua mãe para o estranho. Mãe, quem é ele? Caio. Ana colocou a mão no ombro do filho, protetoramente. Acho que precisamos conversar, disse Ana, sua voz firme apesar da turbulência de emoções. Mas não aqui, não assim. Caio assentiu, ainda atordoado pelo encontro. Há um café ali na esquina. Podemos... Ana hesitou por um momento, então concordou. Tudo bem. Vinícius, você está bem com isso? O adolescente, ainda processando a informação, apenas balançou a cabeça afirmativamente. Os três caminharam em silêncio até o café, a tensão palpável entre eles. Uma vez sentados, um silêncio desconfortável se instalou, quebrado apenas pelo barista perguntando seus pedidos. Então, Caio começou, após todos terem suas bebidas. Ironia em sua voz. O destino tem um senso de humor peculiar, não é? Vinícius, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. Por que agora? Por que depois de 15 anos? A pergunta, carregada de mágoa e confusão, atingiu Caio como um soco. Ele olhou para Ana, buscando permissão para explicar. Ela assentiu levemente. Eu não sabia sobre você, Vinícius. Caio começou, sua voz embargada. Quando deixei sua mãe, eu não sabia que ela estava grávida. Só descobri recentemente que... Que o quê? Vinícius interrompeu, sua voz subindo. Que você tinha um filho, que abandonou minha mãe? Vinícius, Ana interviu suavemente. É complicado. Há muito que você não sabe. Caio olhou para Ana, gratidão em seus olhos. Sua mãe está certa. Décadas atrás, inundando sua mente. Caio, você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que tudo se resolva instantaneamente. Há muito a ser discutido, muito a ser processado. Vinícius, ainda visivelmente abalado, olhou para a mãe. Você sabia que ele viria? Ana balançou a cabeça. Não, querido. Isso foi uma surpresa para mim também. Caio, sentindo o peso de seus erros passados, falou novamente. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de ter a chance de conhecer você, Vinícius, de tentar compensar o tempo perdido se você permitir. O jovem ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na xícara à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Eu tenho uma competição amanhã. Preciso me concentrar nisso agora. Depois podemos conversar mais. Ana assentiu, orgulhosa da maturidade do filho. Vinícius está certo. Temos muito a conversar, Caio, mas não esta noite. Talvez possamos nos encontrar depois da competição? Caio concordou rapidamente. Claro. Eu entendo completamente. Posso assistir à competição amanhã? Vinícius trocou um olhar com a mãe antes de responder. Tudo bem, eu acho. Enquanto se levantavam para sair, o clima ainda tenso, Caio não pôde deixar de notar como Vinícius se parecia com ele na mesma idade. O mesmo porte, o mesmo olhar determinado. Era como olhar para um espelho do passado. Boa sorte amanhã, Vinícius. Caio disse suavemente. Tenho certeza de que você se sairá muito bem. O adolescente apenas assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Enquanto Ana e Vinícius se afastavam em direção ao seu hotel, Caio ficou parado, observando-os. Seu coração estava pesado com arrependimento, mas também cheio de uma esperança que não sentia há anos. De volta ao seu próprio hotel, Caio não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, repassando o encontro em sua mente, imaginando como seria o dia seguinte. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente para ganhar a confiança de Vinícius e reconquistar o respeito de Ana, mas estava determinado a tentar. Você ainda o ama? Ana, pega de surpresa pela pergunta, demorou um momento para responder. É complicado, querido. O que sinto por Caio é uma mistura de muitas coisas, mas o que nunca mudou foi o quanto eu amo você. Vinícius assentiu, parecendo um pouco reconfortado. Amanhã vai ser um dia e tanto.
Não é? Ana sorriu suavemente, acariciando o cabelo do filho. Sim, mas você vai se sair maravilhosamente bem na competição. E quanto ao resto, bem, lidaremos com isso juntos, como sempre fizemos. Enquanto a noite avançava, 3 pessoas em diferentes quartos de hotel em São Paulo permaneciam acordadas, suas mentes repletas de pensamentos sobre o passado, o presente e um futuro que, de repente, parecia cheio de possibilidades e incertezas. O dia seguinte prometia ser um marco na vida de todos eles, não apenas pela competição de matemática, mas pelo início de uma jornada de reconciliação, perdão e, talvez, a construção de uma nova forma de família. A manhã da competição de matemática chegou com uma mistura de expectativa e tensão. O auditório da Universidade de São Paulo estava repleto de estudantes ansiosos, pais orgulhosos e professores atentos. Entre a multidão, Caio se sentou discretamente nos fundos. Seu coração batendo acelerado, não apenas pela competição iminente, mas pela presença de Ana e Vinícius, algumas fileiras à sua frente. Quando o nome de Vinícius foi chamado para apresentar sua solução para um dos problemas mais desafiadores, Caio sentiu uma onda de orgulho que jamais experimentara antes. O jovem subiu ao palco com confiança, sua explicação clara e precisa, impressionando até mesmo os juízes mais exigentes. Ana, sentada na primeira fileira, tinha os olhos marejados de emoção. Ela sabia o quanto Vinícius havia se dedicado, quantas noites passara estudando. Vê-lo ali, brilhando, era a realização de um sonho. Ao final da competição, quando Vinícius foi anunciado como um dos vencedores, a explosão de alegria foi contagiante. Ana correu para abraçar o filho, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Caio, ainda mantendo distância, não pôde conter um sorriso de imenso orgulho. Após a cerimônia de premiação, os 3 se encontraram no saguão do auditório. O clima, embora ainda tenso, estava mais leve do que na noite anterior. Parabéns, Vinícius, Caio disse, sua voz carregada de emoção genuína. Você foi incrível lá em cima. Vinícius, ainda exultante com a vitória, ofereceu um pequeno sorriso. Obrigado. Pode me chamar de Caio, por enquanto. Ele respondeu, compreensivo. Ana, percebendo a necessidade de uma conversa mais profunda, sugeriu. Que tal irmos a um lugar mais tranquilo para conversar? Acho que temos muito a discutir. Eles encontraram um parque próximo, sentando-se em um banco sob a sombra de uma grande árvore. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um reunindo coragem para iniciar a conversa difícil que os aguardava. Caio foi o primeiro a falar. Antes de mais nada, quero pedir desculpas. A ambos. Ana, eu nunca deveria ter partido daquela maneira. E Vinícius, sinto muito por todos os anos que perdi, por não ter estado presente em sua vida. Ana suspirou profundamente. Caio, eu também tenho minha parcela de culpa. Deveria ter te contado sobre a gravidez, mas estava tão magoada, tão assustada. Vinícius, que até então estivera em silêncio, interveio. Por que vocês se separaram? De verdade? Caio e Ana trocaram olhares. Anos de segredos e mal-entendidos pesando entre eles. Eu recebi uma oferta para estudar na Europa. Caio começou. Meu pai, ele me pressionou para aceitar. Disse que era a oportunidade de uma vida. Eu era jovem, ambicioso. E eu estava grávida, mas ainda não sabia. Ana continuou. Quando descobri, Caio já havia partido. Fiquei arrasada. Achei que ele tinha me abandonado. Caio balançou a cabeça, arrependido. Se eu soubesse, Ana, se eu soubesse, teria ficado. Mas por que agora? Por que depois de tanto tempo? Caio respirou fundo, antes de responder. Meu pai, ele manteve contato com Ana todos esses anos. Quando descobri, percebi o quanto havia perdido, o quanto havia deixado para trás. Não podia mais viver com esse arrependimento. Ana, surpresa com a revelação, olhou para Caio com novos olhos. Seu pai, ele sabia sobre Vinícius todo esse tempo? Caio assentiu tristemente. Sim, e isso é algo com que ainda estou lidando.
Mas o importante é que estou aqui agora, querendo fazer parte da vida de vocês, se me permitirem. Vinícius, após um momento de reflexão, falou: Eu sempre quis ter um pai, mas agora é complicado. Não posso simplesmente fingir que os últimos 15 anos não aconteceram. Você está absolutamente certo, Caio concordou. Não espero que me aceite como pai imediatamente. Só peço uma chance de conhecê-lo, de fazer parte da sua vida de alguma forma. Ana, que estivera observando a interação entre pai e filho, finalmente se manifestou. Acho que todos nós merecemos essa chance, de nos conhecermos, de tentarmos construir algo novo. Os três ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras ditas e das decisões a serem tomadas pairando no ar. Então, o que acontece agora? Vinícius perguntou, sua voz uma mistura de apreensão e curiosidade. Caio olhou para Ana, buscando sua aprovação antes de responder. Que tal começarmos devagar? Talvez eu possa visitar vocês em Ribeirão das Flores de vez em quando. Podemos nos conhecer melhor, ver como as coisas se desenvolvem naturalmente. Ana assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Acho que é um bom começo. Vinícius, após um momento de hesitação, concordou. Tudo bem. Acho que posso tentar. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, os três se levantaram do banco. Havia ainda muito a ser dito, muito a ser resolvido, mas o primeiro passo havia sido dado. Nos meses que se seguiram, Caio fez visitas regulares a Ribeirão das Flores. Aos poucos, ele e Vinícius foram construindo uma relação, compartilhando interesses em comum e criando novas memórias. Ana, observando a evolução dessa nova dinâmica familiar, sentiu seu coração se abrir novamente para possibilidades que há muito acreditava terem sido perdidas. Um ano após aquele encontro fatídico em São Paulo, a família se reuniu novamente na capital paulista. Desta vez, não foi por acaso, mas para celebrar a formatura de Vinícius do ensino médio. Enquanto observavam o jovem receber seu diploma, Caio e Ana trocaram olhares carregados de emoção e uma compreensão silenciosa. Naquela noite, após a cerimônia, Caio surpreendeu a todos com um anúncio. Eu decidi me mudar para Ribeirão das Flores, ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Se vocês concordarem, é claro, quero estar mais presente. Ser parte integral desta família. Ana, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Caio. Acho que já estava na hora. Vinícius, em um gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, abraçou Caio pela primeira vez. Bem-vindo à família, pai. Enquanto se abraçavam, os três sentiram que um novo capítulo estava começando. Um capítulo de perdão, de amor redescoberto e de uma família finalmente completa. O futuro ainda era incerto, com desafios e ajustes pela frente. Mas agora, unidos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. A jornada que começara com separação e dor havia se transformado em uma história de redenção e esperança. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, Caio, Ana e Vinícius selaram seu compromisso de construir juntos um novo amanhã, provando que nunca é tarde demais para recomeçar, para amar e para formar a família que sempre sonharam ter.